Sabe aqueles momentos de silêncio, de solidão que todo mundo passa uma hora ou outra? Aqueles períodos em que o mundo parece que se distancia. E se esses momentos não forem um vazio, mas sim um convite? Pois é, a gente vai mergulhar hoje numa perspectiva muito poderosa sobre o propósito que pode existir por trás do isolamento. E é uma sensação muito comum, né? Quando tudo fica quieto e parece que as respostas não vêm, a primeira coisa que a gente tende a pensar é que fomos abandonados ou, pior, até castigados. Esse silêncio, ele chega a ser ensurdecedor, quase como se fosse uma confirmação daqueles medos mais profundos, sabe? De não ser visto, de não ser ouvido. Só que a ideia que a gente vai explorar agora vira essa noção completamente de cabeça para baixo. Olha só essa citação. Não confunda o silêncio do céu com sua ausência. Isso aqui propõe uma mudança de perspectiva radical. E se esse silêncio todo não for abandono, mas for, na verdade, um convite? Um convite para algo mais profundo, um espaço de atenção exclusiva. Ok, então vamos começar pelo mais comum, pela interpretação que a maioria de nós faz, a agonia do silêncio. Aquela sensação de estar caminhando num lugar, sei lá, árido, solitário. É quase automático interpretar isso como um sinal de que, poxa, fui esquecido ou que tem alguma coisa muito errada acontecendo. É a dor de se sentir invisível, né? De se sentir deixado para trás. Mas é aqui que a gente chega no ponto da virada. É aqui que a perspectiva começa a mudar. E se a gente reavaliar essa experiência toda? E se o isolamento não for uma punição, mas uma preparação? E se essa solidão, que parece tão real, for na verdade a antessala, a sala de espera para uma bênção profunda que está sendo construída nos bastidores? Olha, essa comparação aqui deixa a diferença claríssima. De um lado, a nossa percepção limitada vê abandono. Do outro, uma perspectiva divina enxerga preparação. Onde se sente punição, na verdade tem um investimento acontecendo. O que para nós parece um atraso na vida é um posicionamento estratégico. E o mais forte de todos, aquela sensação de estar sendo enterrado é, na verdade, o ato de ser plantado para poder crescer lá na frente. Dá para pensar nisso como uma espécie de oficina divina. É um tempo sagrado, sabe? Onde todo o ruído de fora é silenciado. As distrações do dia a dia, a opinião dos outros, as pressões sociais, tudo isso é cuidadosamente removido. Para quê? Para que um trabalho mais profundo, mais focado, possa ser feito na alma, sem nenhuma interrupção. É um processo de forja mesmo, de refinamento. E essa ideia de ser forjado no fogo do isolamento não é nada nova. Na verdade, é um padrão que se repete e muito ao longo da história, especialmente na vida de pessoas que foram chamadas para um propósito maior. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem marcantes que ilustram isso perfeitamente. Vamos pegar o caso de Moisés, por exemplo. Antes de ser o grande libertador, de enfrentar o faraó, ele passou 40 anos no deserto. 40 anos, 4 décadas de silêncio, de obscuridade, sendo preparado bem longe do palácio onde ele cresceu. Foi ali que ele aprendeu a depender de algo muito, mas muito maior que ele mesmo. Ou então José. Pensa só, antes de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, ele conheceu o isolamento do jeito mais brutal possível. Traído pelos próprios irmãos, jogado num poço para morrer e depois esquecido numa prisão. Foi justamente nesse lugar de total impotência que o caráter dele foi forjado. E tem Davi também, claro. Muito antes de ser coroado rei, ele era só um jovem pastor, o filho que a própria família esqueceu quando o profeta chegou, sabe? A unção dele aconteceu longe de todo mundo, na obscuridade silenciosa dos campos. Foi lá que ele aprendeu a liderar e, principalmente, a confiar no meio da solidão. E esse padrão, ele culmina no maior exemplo de todos, o de Jesus. Ele também foi levado para a profunda solidão do deserto para ser testado, preparado antes de começar seu ministério público. Ou seja, em todos esses casos, o deserto veio antes do destino. A preparação silenciosa veio sempre antes da manifestação pública. Tá, mas então, qual é o propósito disso tudo, desse processo todo? Bom, ele serve para silenciar as vozes de fora, para que uma voz interior possa ser ouvida com mais clareza. É sobre tirar os confortos, os apoios que a gente se acostuma a ter e forçar uma dependência em algo mais profundo, mais real. No fim das contas, tudo isso serve para cultivar a intimidade e construir um alicerce interno tão, mas tão sólido que nenhuma tempestade da vida consiga abalar.
Certo. Depois de passar por esse processo todo, de ser plantado e cultivado no silêncio, o que vem depois? Bom, aí vem a próxima fase, que é a da colheita. É o momento em que aquela bênção que estava sendo preparada o tempo todo ali, debaixo da terra, finalmente aparece, finalmente se revela. E essa frase resume a ideia central de um jeito brilhante. Pensa bem, é a mesma condição. Está debaixo da terra, no escuro, mas a perspectiva. Ah, a perspectiva muda absolutamente tudo. Uma palavra, enterrado, soa como fim, como morte. A outra, plantado. Essa significa o começo da vida, o potencial incrível para crescer. E esse caminho para a bênção, ele segue um processo, né? Primeiro vem o quebrantamento. É como uma azeitona que precisa ser esmagada para liberar o azeite. Depois vem o esvaziamento, sabe? Deixar aí a autoconfiança, o orgulho. Em seguida, a rendição total naquele silêncio. E só aí, só depois de tudo isso, é que a pessoa está pronta para ser ungida, para ser preenchida com um novo poder, um novo propósito. E o resultado final de atravessar tudo isso? Bem, a pessoa que emerge desse processo é radicalmente transformada. É alguém que sai da escuridão para a luz, que não depende mais da aprovação de ninguém. Em vez disso, essa pessoa carrega uma autoridade, uma paz, uma humildade, que são simplesmente inconfundíveis. Por quê? Porque foram forjadas num lugar onde a única coisa que importava era a presença divina. Então, para a gente fechar, o que fica de tudo isso? A grande lição, talvez, seja a de reinterpretar essas fases difíceis da vida. O isolamento, ele não precisa ser visto como punição, e sim como preparação. O silêncio não é ausência, é uma chance de intimidade. O processo não é um atraso, é um posicionamento. E a dor, por mais difícil que seja, ela não é sem sentido. Ela tem sim um propósito muito profundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir, olhando para os períodos de silêncio na própria vida. Talvez a pergunta certa não seja por que eu estou passando por esse isolamento, e sim o que será que está sendo cultivado neste silêncio.